Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs na fé, em Cristo Jesus e em Maria Santíssima, sejam bem-vindos a mais um dia de formação, na qual estamos aqui para juntos conhecer e compreender melhor a Igreja. Hoje falaremos sobre um tema que é muito próximo a nós e infelizmente nem todos nós conhecemos, que é sobre a doutrina social da Igreja, cuja abreviação muitas vezes vem apenas como DSI. A doutrina social da Igreja atualmente se configura então como conjunto de ensinamentos contidos na doutrina e no magistério da Igreja Católica, que tem por finalidade estabelecer princípios, critérios e diretrizes gerais a respeito da organização social e política da Igreja. O Papa Paulo VI, em 1967, num de seus discursos na Assembleia da ONU, assim afirmou que a sua presença naquele encontro era como um técnico em humanidade, isto é, ele estava ali como um representante de uma instituição não apenas religiosa, mas que tem a missão de promover e defender a vida humana, contando singularmente com os cristãos na missão de testemunhar a visão humanitária defendida pela própria Igreja. O marco referencial da doutrina social da Igreja se dá com a publicação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII em 1891, acerca da condição dos operários. A Igreja, que adentrava ao mundo moderno, começou a se abrir para ver, não apenas ver, enxergar, sentir, tocar com suas próprias mãos. Cristo é a cabeça da Igreja, mas nós formamos juntos seu corpo místico, somos seus membros. E assim, tocar as necessidades do mundo, ali naquele momento, sob a situação dos operários. Mas a partir disso, deu-se início inúmeras outras reflexões. O marco seguinte aconteceu quando o Papa João XXIII, hoje São João XXIII, promulgou as encíclicas Mater et Magistra e Pacem Terris, Mãe e Mestra e também Paz na Terra. O Papa desejava que nós promovêssemos a paz. Não basta nós falarmos em doutrina social e reduzir esta ação apenas ao que é a caridade. Lembrando que muitos santos foram sociais ao longo da história da Igreja, na nossa tradição judaico-cristã. Em 1931, depois da grande crise econômica, o papado publicou a encíclica 40º Ano, retomando a reflexão sobre essa relação entre capital e trabalho. Muitas vezes pensamos que o trabalho, como nós bem vimos falando de São José, é algo maçante, mas não. Não deve ser algo que escraviza o homem, mas sim que o dignifica. Jesus aprendeu uma profissão e Deus quis que nós também assim nos inserimos. Porém, infelizmente, talvez por reflexões deturpadas, por um socialismo mal difundido e um marxismo muito mal estruturado, nós reduzimos ao que seria o trabalho apenas a conflitos de classes, ou então colocamos ao que seria uma das obras de misericórdia, a prática da caridade, apenas a assistencialismos. Devemos ajudar, sem olhar a quem, porém, fazer o que Jesus fez. Não fez nada de extraordinário, mas o que fez foi simples. Soube trazer para o centro, trazer junto para si, para o meio, os que estavam fora, às margens, os marginalizados. E nisso consiste um dos maiores bens da Igreja, a opção preferencial pelos pobres. Cabe a nós, como cristãos, abraçar esta ideia, aderir a esta proposta. Vários outros documentos, como bem nos afirma o próprio Concílio Vaticano II, acentuou a preocupação com a dignidade humana e com a força e a forma
da Igreja exercer a sua missão em um mundo secularizado, um mundo que prega muito mais a vida longe de Deus do que a vida que Jesus nos ensina. O que pode ser confirmado em vários documentos, como entre eles o documento Ad Gentes e também a encíclica Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. Esse olhar do concílio, já em 1967, criou um organismo na Cúria Romana, o Pontifício Conselho para a Justiça e Paz. Mas às vezes nós pensamos que isso tudo está mais na estrutura, está muito na hierarquia e se afasta de nós na vivência. Mas na praticidade, está tudo próximo a nós, pois somos afetados e não apenas isso, somos chamados a viver pelo nosso compromisso batismal aquilo que o Senhor nos propõe. Assim se inicia a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco em seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens, que reunidos em Cristo são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos, não apenas a alguns, é para todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. No documento Ad Gentes, um dos princípios da doutrina social da Igreja, assim o define. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Este desígnio brota do amor frontal, isto é, da caridade de Deus Pai, que sendo o princípio sem princípio, de quem é gerado o Filho e de quem procede o Espírito Santo pelo Filho, quis derramar e não cessa de derramar ainda a bondade divina, criando-nos livremente pela sua extraordinária e misericórdia benignidade, e depois chamando-nos gratuitamente a partilhar da sua própria vida. Quis ser assim, não só Criador de todas as coisas, mas também tudo em todos. Somos chamados a ser missionários. Outra palavra muito complexa. Falamos em missão, imaginamos que seja algo distante, algo muito trabalhoso, oneroso, sair para longe. Quantas são as missões que precisamos fazer dentro de nossas casas, em nossas comunidades, em nossa paróquia? Ser missionário é levar Jesus àquele que necessita. Muitas vezes, o irmão que senta ao nosso lado, seja com a palavra amiga, seja na partilha e na vivência da palavra. Os religiosos teatinos, a exemplo de seu patrono São Caetano, acho muito bonito o exemplo, eles praticam e vivem o que seu fundador nos ensinou. Não basta lermos e estudarmos a palavra. Devemos ter as duas mãos em ação. Uma mão na palavra, a palavra que é viva, com P maiúsculo, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Mas a outra mão deve estar sempre nesta adesão que a Igreja nos propõe, que é a opção preferencial pelos pobres. Uma mão na palavra e a outra no pobre. Assim dizia Dom Helder Câmara ao refletir sobre as misérias do povo. Se o povo passa fome e os ajudo, me chamam de santo. Mas se eu me pergunto por que estão passando fome, me chamam de comunista.
E um outro bispo também, que infelizmente faleceu recentemente, Dom Pedro Casaldáliga, que fez muitas missões na região do Xingu e do Araguaia, assim dizia: se a igreja se esquece dos pobres, ela se esquece de Jesus Cristo. Pois já dizia uma canção: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e vive pelo mundo dos caídos. Mas a gente, quando vê, passa adiante, às vezes, para chegar depressa à igreja. O Catecismo da Igreja Católica, numa fala, numa citação de São João Crisóstomo, nos lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Assumir a solidariedade para com os necessitados nesta opção preferencial pelos pobres requer cuidado, requer zelo, requer carinho. Não basta ver e doar, é necessário querer enxergar. Não podemos cair no assistencialismo. Devemos ser assistentes, aqueles que ajudam, com a palavra, com o alimento, com a moradia, com as necessidades básicas que é de cada um. Pois de Deus tudo provém, não é nosso, está sobre o nosso cuidado. Numa das suas encíclicas recentes, o Papa Francisco muito falou sobre isso, sobre o cuidado para com a criação. Está sobre os nossos cuidados, não é nosso. Nós pereceremos, nós padecemos e voltaremos, se Deus quiser, com a nossa graça e esperança na fé que temos, um dia para Deus. Mas a criação permanece. Cabe a nós cuidarmos. Por isso, procuremos compreender melhor, conhecer um pouco mais acerca do que é a doutrina social da Igreja. Mas para o nosso lado, para não ser muito romanizado, tudo isso acontece em Roma, tudo isso está na Europa. Os conselhos episcopais, as conferências da América Latina também valorizaram e muito a realidade desta opção preferencial pelos pobres. Tantas conferências de Medellín, Puebla, do Rio de Janeiro, Conferência de Aparecida, de Santo Domingo, e alguns documentos que São João Paulo II também escreveu. A Laborens Exercens, Solicitudo Reit Socialis e a Centésimos Anos, concluindo quase que seu pontificado, valorizam e incentivam muito para que este Conselho da Justiça e da Paz esteja junto para com os que necessitam. E esta é a missão do cristão, como está no número 4 da Constituição Gaudium et Spes. Para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, suas esperanças e aspirações, fazendo um adendo, suas necessidades, suas carências, e o seu caráter, tantas vezes, infelizmente, dramático. Em nossa paróquia, para aqueles que não conhecem, nós possuímos a Pastoral da Solidariedade, que faz este belíssimo trabalho de assistência a várias famílias que nos procuram necessitadas, não apenas do pão, do alimento,
mas do cuidado, do carinho, do zelo. Procuremos ajudar aquele que sente fome, aquele que sente frio, aquele que sente a ausência da palavra. Por isso, a pergunta é: o que estamos fazendo nesta adesão a qual somos chamados pelo nosso batismo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.